Existe uma economia paralela que já não pede licença para operar dentro do sistema financeiro. Ela usa CPF de terceiros, abre conta em nome de quem muitas vezes nem sabe que emprestou a própria identidade e movimenta parte desse dinheiro em segundos pelo Pix. O nome que o mercado deu a essa peça é conta laranja, e ela deixou de ser um desvio marginal para se tornar a infraestrutura do crime organizado digital. Os números confirmam a mudança de escala. Mais de 320 mil contas marcadas como laranja em 2024 apenas pelo Pix. E um prejuízo de 10,1 bilhões de reais com golpes bancários no mesmo ano, alta de 17% em relação a 2023. Do outro lado da fraude, inteligência artificial generativa já cria identidade sintética e documento falso em escala, enquanto boa parte das instituições financeiras ainda responde com processos manuais e fragmentados. O que organiza essa conversa se resume a uma pergunta aparentemente simples, mas com uma complexidade em resposta. Como transformar a prevenção à fraude, hoje distribuída em silos dentro de cada instituição, em uma arquitetura contínua que acompanhe o dinheiro desde a abertura da conta até a movimentação final, sem travar a vida de quem não fez nada errado? Para discutir isso, reunimos 3 vozes que olham o problema a partir de pontos diferentes da cadeia. Estou aqui hoje com a Lígia Barbosa, executiva de prevenção à fraude na VR. Prazer, viu, Lígia? Obrigado pela sua presença. Prazer, Douglas. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Sato, pelo convite. Obrigada, Márcio, por estar junto com você hoje. Legal. Estou aqui também com o Márcio Dutra, gerente de prevenção à fraudes no Porto Bank. Legal, super prazer. Uma alegria estar aqui com vocês, dividir esse espaço aqui e a gente poder trocar um papo bem legal. E Bruna Ribeiro, Global Head of Customer Success and Enterprise Support na SETA, hub de verificação que conecta análise documental, autenticação e inteligência comportamental ao longo da jornada do cliente. Eu sou Bruna Ribeiro, lidero as frentes globais de sucesso do cliente e Enterprise Support na Certa. Eu ajudo empresas como fintechs, seguradoras e outros segmentos a garantirem a segurança e a flexibilidade que o mercado de prevenção à fraude precisa, conectando análise documental, biometria e inteligência de comportamento. Bom, para a gente então começar, a gente sempre gosta de iniciar esses bate-papos conhecendo quem são vocês, sobretudo, assim. Já vou lançar uma primeira pergunta, que é: qual que costuma, na experiência de vocês, ser o primeiro sinal de que uma fraude por conta laranja está em curso, visto do lugar de cada um? Então, vou começar aqui com a Lígia, Márcio, depois a Bruna. Eu vou falar um pouco sobre, um pouco mais abrangente dentro dos desafios que a gente enxerga hoje em dia, né? Na verdade, eu tenho uma experiência de prevenção à fraude, tem 12 anos, então a gente acompanhou muito essa construção do Pix, inclusive, né? Que facilitou bastante essa modalidade de golpe. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, Márcio? Na empresa Laranjinha, que a gente já teve o prazer de trabalhar juntos, que a gente teve muito essa participação da construção do Pix e também do outro lado essa questão de como que o golpe e a fraude da conta laranja começou a nascer. Então, o que a gente vê muito nessa evolução rápida, principalmente depois de 2020, né, do ano da pandemia, foi a rápida digitalização com relação à população que não tinha tanto acesso a esse universo digital, e hoje a gente vê que 8 a cada 10 brasileiros eles utilizam, fazem pelo menos uma transação bancária online. Então, já veja que em 6 anos a gente teve um impulso muito grande de acesso a uma população que talvez a gente tenha uma tecnologia muito boa, que facilitou com certeza para pequenos negociantes. Acho que a gente vê como um super benefício, né, como o Pix dentro do arranjo, né, dentro de pagamentos. Porém, do outro lado tem isso também, tanto do avanço do lado da fraude, como das questões de o quanto que a gente conseguiu, como pessoas que fazem prevenção, educar os clientes nessa mesma velocidade. Então, um pouco descasado. Então, os desafios hoje é muito, né, nessas 3 vertentes que eu diria. A velocidade que a fraude acontece por causa do Pix, no escoamento de dinheiro. A conscientização com relação aos clientes, né? A gente sabe que ainda não tem... A gente vive numa bolha, na verdade, né? Principalmente quando a gente fala em São Paulo, e a gente trabalha com isso. Sim. Mas a maioria da população não tem essa questão da conscientização financeira digital nessa parte de prevenção. É um trabalho que tem crescido, mas a gente tem bastante coisa ainda para desenvolver. E aí os desafios, com certeza, agora impulsionados com relação à IA generativa, que a gente vê, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente
durante aqui o nosso bate-papo, com a evolução da IA para poder fazer documentação falsa, por exemplo, enfim, tornando a abertura de conta laranja parecer um processo muito legítimo, quando na verdade ali é a utilização de uma conta que não tem a anuência do cliente. Então, esses 3 pilares hoje são, de forma complementares, acabam tornando esse desafio bastante grande aqui, quando a gente fala da parte de prevenção. Eu acho que tem um processo de transformação, né, que a gente vai acompanhando. Desde que o mundo é mundo, tem alguém tentando obter algum tipo de vantagem. Eu tô nessa jornada aí há praticamente 20 anos, vi o finalzinho da fraude do cheque, o começo do chip no cartão, e hoje, com a adoção de tecnologia, da digitalização dos bancos como a gente tem, é cada vez mais difícil o fraudador ele conseguir fazer uma fraude própria de identidade, etc. Porque a gente tem diversos recursos aí para mitigar. O que a gente percebeu foi um aumento muito grande dos golpes, e para o estelionatário conseguir escoar o dinheiro de um golpe, ele precisa de um laranja. E ele precisa de uma pessoa legítima, mas que está dentro de um conluio ali, talvez, para esse escoamento financeiro. Então a gente vê uma transformação, né? Talvez no mesmo modus operandi, eu gosto de dizer que a engenharia social é a mãe de praticamente todas as fraudes, né? E ela vai se transformando, ela vai mutando, né? Encontrando caminhos para que o crime financeiro ele continue acontecendo. Quando entrei dentro da minha jornada de prevenção a fraudes, eu lembro de receber representantes de bandeiras na instituição que eu trabalhava, e um deles falou assim, olha, com a adoção do chip a fraude vai acabar. E eu parei, olhei, eu falei, bem na minha vez, começando a minha carreira, eu vou perder o emprego, porque a fraude vai acabar. Corta para alguns anos depois. Corta para alguns anos depois, né? E acabou de sair o Anuário de Segurança Pública ontem, não sei se vocês viram, mas os crimes físicos, eles caíram em torno de 50% num intervalo aí de 10 anos, se eu não me engano, ao ponto que o crime financeiro tem decolado de maneira exponencial com o uso de contas de passagem, contas de laranja. Então, acho que é uma transformação e a gente vai precisar se transformar também, enquanto profissional da área, para conseguir conter esse tipo de movimento novo que está acontecendo na sociedade. Perfeito. Legal. Complementando um pouco o que o Márcio e ele já trouxeram, hoje, o meu time entra quando a tecnologia sai do papel, quando a prática de tecnologia vira de fato uma operação. E da minha posição, o primeiro sinal de fraude por conta laranja, ela geralmente se mascara de uma métrica boa demais. Uma taxa de conversão muito alta, uma rajada de CPFs aprovados, com cadastros aparentemente perfeitos, até a gente entender, porque antes do Pix contestado, existia um cadastro aprovado, provavelmente uma conta que estava dormente. Então, aos meus olhos, a fraude específica por conta laranja, ela geralmente se disfarça de uma métrica de sucesso. Boa. Se eu puder colocar um ponto Por favor, adicional, não sei se vocês têm percebido isso, mas nem sempre uma conta laranja, ela nasce laranja. Ela se torna. Ela se torna. Exato. E às vezes de um cliente que não estava com o cadastro adormecido, mas que ele tinha um uso frequente, em algum momento ele deixa de ter um comportamento normal e ele se torna um laranja. E talvez esse é o ponto que vai mais trazer desafio para nós aí nos próximos, acho que no próximo ciclo. A gente pode falar um pouco mais aqui no decorrer do papo. Boa. É interessante esse ponto, assim, para pessoas leigas fora do setor, assim, parece contra-intuitivo, assim, né, que não nasce, elas acabam se tornando. Vocês citaram na resposta de vocês muito o advento de algumas tecnologias, o processo de bancarização que aconteceu no Brasil nos últimos anos, Sim. e sobretudo o Pix, né, acho que, enfim, que entrou em algumas polêmicas até internacionais atualmente, né, queria que vocês explorasse um pouquinho mais o que mudou nessa natureza de crime para que ele crescesse tanto, assim, nos últimos anos, né? Esse dado que tu trouxe, acho que é bem legal, assim, Márcio. Então, eu queria aprofundar mais um pouquinho como que o avanço de tecnologias, a bancarização e, sobretudo, o Pix, como é que isso ajudou, acelerou, de certa forma, esse crime estar mais dentro, de certa forma, do nosso dia a dia. Acho que o Márcio falou bem com relação a como que diminuiu a questão do crime físico. E por que, né, isso? Porque eu acho que é natural você pensar o seguinte, quanto que você tem de exposição e o risco? O fraudador também faz isso. Quanto que ele vai ganhar, quanto que ele pode ter a perder? Ele faz a mesma coisa que a métrica contrária que a gente faz de ROI, né? A probabilidade. Então, e aí o que acontece? Então, ele está seguro atrás de uma máquina, ele não tem que ter a exposição física para poder cometer um crime, né? O pessoal era chupa-cabra que fazia no caixa eletrônico, né? Isso. Vou trazer para o contexto aqui de benefícios, né? Antigamente, o que era a proteção ali? Era o carro que era blindado, que carregava
entregava os ticketzinhos, o VR, né, o vale-refeição ali, um papelzinho com valor, e aquilo poderia ser roubado para poder ser utilizado. Então, essa era a segurança. Hoje, você não tem mais nada disso. Por quê? Porque você não precisa se arriscar a esse ponto para precisar cometer o crime, né? Então, ele está mais seguro dentro de casa ou qualquer lugar que ele esteja, qualquer lugar do mundo, fazendo a fraude. Então, para que ele vai assumir esse risco, né? Acho que você tocou num ponto super interessante, assim, né? O bandido, ele não quer mais tomar tiro na rua da polícia. É perigoso demais, né? Sim. Tem uma forma mais, talvez simples de obter aí o dinheiro. E essa evolução, ela se dá também por talvez uma estruturação, uma organização. Antigamente, a gente via muito, assim, o estelionatário como um criminoso independente, solitário, ele buscando ali meios para talvez financiar a própria vida dentro de uma estrutura de luxo, né? E ele era independente. Hoje isso mudou de figura, assim, a gente vê de fato o crime financeiro, tecnologicamente falando, muito bem organizado, muito bem estruturado. E aí quando a gente vê a digitalização do dinheiro, né, a gente falou do Pix, né, e nesse ínterim que o Pix nasce também, a gente viveu a pandemia, infelizmente, e aí a gente trouxe 60 milhões de brasileiros que não eram bancarizados para o sistema financeiro bancário, com baixo entendimento, baixo conhecimento, né? Obviamente, o dinheiro ele muda de lugar, ele passa de transitar fisicamente nos locais e passa a transitar digitalmente. E, obviamente, o crime entende isso, né? Ele fala, poxa, não dá mais para roubar o dinheiro físico, vou ter que roubar o dinheiro digital. Então, é onde a gente tem, não o nascimento, mas a intensificação dos golpes, né? Engenharia social, usando aí aplicativos de mensagens, né? Buscando aí novos modos de enganar ali a sociedade para obter essa vantagem financeira. E aí, como colocado, né? Poxa, antes, para o criminoso movimentar talvez uma fraude financeira, ele tinha que fazer uma fraude de identidade. Hoje é mais difícil. Então, ele fala, bom, quem tem uma conta ou quem pode ter uma conta e topa ajudar a escoar esse dinheiro. E aí é onde entra a conta laranja, né? E eu acho que complementando essa visão que o Márcio trouxe, da minha perspectiva, a fraude deixou de ser um expediente improvisado. Ela virou fraude as a service porque a IA barateou esse processo de uma forma brutal. Quando a gente compara, né, a indústria da fraude, a matéria-prima são os dados, os CPFs vulneráveis que têm suas contas vendidas ou até mesmo roubadas para esse fim, a IA criando identidades sintéticas, assim, milhares e dezenas em questão de minutos, uma logística de saída muito rápida, que é o Pix, que, assim, transfere o dinheiro entre contas, dissipando, né, aquele valor monetário, dificultando a rastreabilidade de tudo isso, e, obviamente, as comunidades de fraude, que assim que é identificado ali uma porta aberta, essa informação é compartilhada, assim, em questão de segundos. E eu acho que quando o fraudador, a rede de fraude, ela se comporta como uma indústria, ela ganha o que toda indústria tem, que é velocidade, é estrutura... Investimento e processo. E acho que principalmente no dia de hoje, comparando um pouco com o que a Lídia trouxe de como era no passado, a velocidade. Então... eu acho que esse ponto é o que dificulta pra gente. Como que a gente consegue conectar todas essas camadas para identificar esse perfil sem, de fato, estar bloqueando um CPF legítimo? E é justamente sobre isso a minha próxima pergunta, né? Como que, entre reforçar o controle e preservar a experiência do cliente legítimo, como é que vocês consideram esse equilíbrio que é muito tênue, né? Dentro da visão de vocês de como operar se há um equilíbrio nisso, né, na verdade? Talvez eu vou trazer uma visão mais otimista, só pegando o gancho do anterior, já conectando aqui, Sim. Douglas, do que a Bruna e o Márcio falaram, que tem um outro lado, tá? Eu acho que todo mundo se profissionalizou nessa parte de fraude, né? Fraude as a service, mas também tem uma resposta do lado de prevenção. Acho que não só do lado de prevenção, quando a gente fala das instituições financeiras, acho que muito puxada principalmente pelos bancos, né? Instituições tipo a Febraban, né? Que tem esse peso maior na regulação e o banco, junto com o Banco Central.
teve também esse senso de responsabilidade social. Então, o Banco Central também foi investindo em regras, né, desde os limites de Pix noturno, por exemplo, acho que foi uma das iniciativas que a gente participou em primeira pessoa, inclusive na construção dos limites, os horários, mas também dessa questão de como que as instituições, a sociedade também está preocupada com isso. Então, assim, também tem as camadas de defesa. Então, isso foi evoluindo. Talvez não na mesma velocidade. Por quê? Porque a gente ainda é regido por regras, a gente tem regras de privacidade, tem regras de ética, tem regulações, então a gente tem uma resposta um pouco mais devagar, mas a resposta existe. E o que a resposta existe, eu já pego na sua pergunta, Douglas. Eu vejo agora um processo, particularmente que eu venho falando bastante sobre a unificação das áreas, principalmente de colaboração das áreas de prevenção à fraude e cibersegurança. Boa. E por quê? Porque a gente vê que o crime se tornou digital. Quem estava trabalhando muito na questão digital sempre foi nas camadas mais de cyber, porém a gente vê que o profissional de fraude tem essa bagagem mais de jornada do cliente. Quando você pega esses dois times unindo forças e se colaborando, a gente começa a ter, o que a Bruna falou, um pouco mais de informações e camadas para tomar uma decisão, talvez, ali de abrir ou não uma conta. E aí, tornando o processo inverso. Eu conheço tanto o meu cliente ao ponto de, porque eu tenho informações, eu tenho habitualidade, eu construo essa persona, essa identidade de confiança dentro da instituição, ao ponto de, quando tem alguma coisa que é outlier, eu conseguir identificar e parar aquela fraude. E aí, dentro do processo para conta laranja, por exemplo, como que você consegue pegar isso? Tem sinais que podem ajudar você a tomar uma decisão se abre aquela conta ou não de forma ilegítima. O fraudador, ele não vai, por exemplo, de primeira acertar e tentar passar um documento, né? Você vê que ele tem várias tentativas anteriores até, de fato, uma ser bem sucedido. Para mapear, para testar. E como que cyber pode contribuir, então, para a prevenção nesse aspecto? Você tem sinais de camada de borda, do WAF, você tem sinais de uma API, por exemplo, de abrir conta sendo acionada de forma recorrente, muitas vezes no dia fora do habitual, do que é uma linha de produto normal. Quantas contas você abre por dia? Veja bem, saiu agora, se está com 1.000 e de repente tem uma requisição de 10.000, alguma coisa está acontecendo, então você tem sinais de que alguma funcionalidade ou alguma jornada dentro, falando aqui, por exemplo, do aplicativo, está sendo explorada para poder tentar acontecer uma fraude logo em seguida. Então, acho que também, eu só queria trazer esse contraponto. Ajuda, com certeza. Então, assim, tem feito, esse movimento tem acontecido. Eu cuido da parte de ProdSec, Product Security dentro da VR também, e eu estou colhendo bons benefícios com essa questão de olhar diferente desses sinais. Eu estou só fazendo esse contraponto, né, que só contou a parte ruim da evolução, com certeza, com muita velocidade, mas que também nos está dando oportunidades de agir e ter um olhar diferente de prevenção. Como que a gente, como sociedade, se junta, mas também como a gente, dentro da própria instituição, tem outros times coletando dados que podem cooperar para essa camada preventiva antes do fraudador realmente conseguir concretizar a abertura de uma conta ilegítima. Esse aspecto é super interessante. Eu acho que, pegando um gancho dessa união, a área de prevenção a fraudes deixou de ser o que era no passado, né? Eu brinco que no passado a gente ficava trancado numa sala, né? Ninguém queria entrar, porque a gente sempre ia dizer um monte de não, e a gente também não queria falar com as demais áreas de negócio da instituição. Prevenção ao negócio, não era prevenção à fraude. Eu já volto nesse ponto. Eu acho que tem um aspecto super interessante entre experiência e segurança, é que hoje o cliente, ele anseia segurança. Se a gente pega os últimos reportes, tem um recente de uma instituição aqui, que ele fala que hoje um cliente, para ele escolher uma instituição, ele olha a segurança, ele olha a gama de produtos disponíveis e ele olha a experiência. Nessa ordem. Não quer dizer que experiência não seja importante, porque pensa você na fila do caixa de supermercado para poder pagar e você não conseguir, né? Sim. Não é exatamente um terceiro lugar porque é menos importante. Mas hoje o cidadão, ele entendeu que segurança é importante. Sim. Né? E ele anseia por isso. Então, e é interessante porque eu ouso dizer que nenhuma instituição hoje ocupa na cabeça da sociedade brasileira como uma instituição mais segura. Eu acho que tem uma janela de oportunidade. O cliente está dizendo que ele escolhe uma instituição por segurança e nenhuma ainda ocupa com plenitude na cabeça da sociedade como uma instituição mais segura. Então, acho que esse é um ponto. Voltando para dentro de casa, se o cliente fala que segurança é importante, ninguém ocupa esse lugar, eu acho que fazer segurança com uma boa experiência pode ser um diferencial competitivo.
e como a gente, enquanto profissional de segurança, transforma esse mindset e faz com que as nossas instituições elas tenham maior capacidade competitiva por ter um elemento de segurança como um dos seus grandes principais ativos. E aí entra o processo de transformação do mindset, que é quando a gente fala que o profissional de prevenção a fraudes ele tem que conhecer do produto tanto quanto o dono do próprio produto. Sim. Ou seja, conhecer de regulatório, conhecer como o produto foi construído dentro das nossas instituições, do ponto de vista de jornada, porque à medida que a gente conhece, a gente consegue contribuir com a evolução, com a transformação, até que chegue na percepção, na experiência do cliente, que de fato aquela instituição ocupa um lugar de valor, de importância e, portanto, uma primeira escolha para o cliente na abertura de relacionamento. Acho que essa transformação de mindset eu acho que é super importante e a gente lá vai construindo isso aos poucos. Pô, esse frame de segurança e prevenção à fraude como um elemento de vantagem competitiva é muito bom, assim. Mas quem tá ouvindo a gente já ganhou, pô, um baita insight aí para os seus respectivos trabalhos. Muito legal. É o que você carrega, na verdade, fala que a experiência e a segurança não tem que ser lados opostos. Na verdade, a segurança tem que ser um pack Exato. dentro da experiência, né? Eu vou pegar um exemplo, exemplos concretos. Se você olhar hoje lá no Reclame Aqui, de qualquer instituição financeira, dificilmente você vai ter alguém falando assim: ai, pediu biometria facial, que abertura de conta chata. Você vai ter, poxa, eu fui fraudado. Então, é o contrário. A experiência do cliente fica ruim porque teve ausência de segurança numa camada, foi falha. Não porque ele teve que fazer algum processo, que é o que o Márcio falou. Hoje, o cliente, as pessoas já enxergam a segurança com muito mais, como a gente fala, né, como um pack que faz parte. Poxa, eu mesmo, às vezes, eu pego e faço um Pix, não pede a senha, já ficou, opa, já fez, já aconteceu. Eu sei que tem regra de habitualidade ali sem fricção, mas a gente ainda Você dá um leva toque na algum susto, maquininha né? e não pede nenhuma validação, não dá moral, você fala, nossa, pagou. Já foi, né? Pagou. Então, foi eu que até comentei, né? Já conecta bastante com isso, né? Então, a instituição está preocupada, os profissionais estão preocupados, então tem essa unificação dos times dentro de casa, também os times de jornada de produto e também agora colocando o cliente também como corresponsável da própria segurança, também fazendo essa questão de prestar atenção Sim. também nos itens, né? E eu acho que esse ponto que a Lígia trouxe encaixa muito hoje da cadeira que eu estou, né? Então, hoje liderando as frentes de sucesso do cliente, de suporte enterprise dentro da Certa, eu tenho a honra de apoiar profissionais que entendem muito de prevenção à fraude, como a Lígia e o Márcio. E, na minha perspectiva, esse ponto exato, específico e perfeito entre experiência e segurança, ele não é fixo. E a gente tem que desconfiar de pensamentos que dizem que é. A validação, ela precisa e deve ser feita em camadas. E ela precisa ser mutável de acordo com o investimento que está sendo feito para aquele momento, né? O CAC, qual o perfil que a gente está buscando de cliente, porque ele pode mudar e isso pode acontecer uma mudança drástica de uma semana para outra, de acordo com um novo benefício, uma nova linha de produto que foi lançada. Então, às vezes, as validações, elas são fixas para um modelo e a gente está tendo muita fraude, então a gente aperta e qual que é a consequência disso? Pessoas com celulares mais simples, com dificuldade, ou seja, usuários legítimos que não conseguem ser aprovados, ou o cliente está olhando só para conversão, uma conversão linda, né, uma métrica maravilhosa e, assim, muitas contas laranjas acontecendo. Então, ao meu ver, precisa ser dinâmico. As validações silenciosas, como a Lígia comentou, elas fazem muita diferença na jornada. Por quê? Um usuário legítimo, ele não vai nem perceber que ele está sendo validado. Porque a gente vai estar ali silenciosamente, validando um contexto, validando um dispositivo. Quando a gente coloca um atrito na jornada, uma biometria, ou até mesmo para fluxos mais sensíveis, uma análise documental, ela tem uma justificativa por trás. E a gente tem que ter a forma de alterar isso. Então, eu acho que tem que ser fluido. Esse ponto ideal, ele ainda não existe. E o mais legal desse contraponto positivo que a Lígia trouxe é que hoje eu vejo um movimento de evolução muito interessante estamos entendendo que esse ponto não é fixo. As ferramentas de segurança e de prevenção, elas não podem mais ser fixas. Vou utilizar somente essa tecnologia, Perfeito. essa API, esse serviço. A gente precisa mudar tanto quanto ao fraudador e está sendo muito interessante ver o quanto o mercado evoluiu nisso nesses últimos tempos. Sobre essa questão do ponto não ser fixo é muito interessante, porque a gente precisa entender isso de uma vez por todas. É da natureza da nossa atividade. O fraudador,
a partir do momento que a gente coloca uma barreira, ele vai buscar uma maneira de transpor aquela barreira. E ele vai encontrar, porque nenhum processo é infalível. Sim, sim. Então, se a gente achar que, poxa, o estado da arte de hoje vai servir para daqui 6 meses ou para daqui 1 hora, e confiar nisso piamente, a gente está fadado ao fracasso, assim. Eu acho que a gente precisa acompanhar os movimentos frequentemente e conseguir, dentro das nossas estruturas, ter flexibilidade, velocidade para a gente se adaptar o quanto antes, né? Mas já Faz melhorou, né, Márcio? Muito. Porque há 5 anos, eu lembro quando... Contar um quê? Pode contar um caso? Fica à vontade, por favor, para isso que estamos aqui. Não, pegando esse gancho do Márcio, porque melhorou que eu falo que as pessoas dentro da empresa, eu acho que o time de tecnologia estão mais sensíveis aos pontos e os pedidos que a gente faz. Por quê? Um tempo atrás, estava numa instituição X e a pessoa, não, mas tem que fazer regra de fraude, colocar no motor. A gente tem um comitê que a cada 15 dias a gente vai ver o que vai entrar em produção. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu entendo que para crédito talvez não tenha que ter tanta mudança de regras, mas daqui a 15 dias já mudou totalmente essa questão das regras. Então, assim, existia um pouco ainda até essa mentalidade dentro de casa de que time de prevenção colocava uma regra ou no motor, ou colocava uma biometria, acabou. Não, vai resolver tudo. Não preciso mais mexer, não precisa ter ninguém mais lá pilotando. Falei, gente, não é bem assim, deixa eu te contar. Aí sentava e conversava com a turma de que tinha que ter essa velocidade para fazer trocas em tempo real das regras, se precisar, para fazer uma contenção de ataque, por exemplo. Atualmente, em 15 dias, talvez a gente nem exista mais, né? Exato. Se deixar aberto, né, a torneira. Exato. Pois é. Total. E, Lídia, a BR também opera, né, como uma instituição financeira com conta digital e movimentação via Pix. Nesse lado bancário da operação, essa mudança de escala nas contas laranja aparece do mesmo jeito que nos bancos tradicionais ou existe uma particularidade? Hoje a gente opera nossa parte de Pix, principalmente nas contas PJ, que ali principalmente da relação de negócio com o estabelecimento na conta final, onde a gente tem que fazer essa passagem de valores. E aqui tem um adendo que eu acho que é super importante fazer, porque que aumenta um pouco a criticidade ali, que a gente tem que ter maiores controles. As últimas fraudes recentes grandes do mercado, que a gente teve de alguns milhões aí, que vocês sabem bem, né, em julho, enfim, que envolveu uma camada grande de instituições por trás disso. Hoje o fraudador, quando quer fazer um grande investimento, ele está de olho na conta piscina, que a gente chama, né? Que é onde está ali, vamos dizer, a conta bolsão também, é chamada dessa forma. E dali que saem, basicamente, reembolso, pagamentos PIX para essas contas PJ. Basicamente seria assim. E, por outro lado, fazer uma abertura de conta hoje, pensando na relação ali cliente no PJ, você tem um sócio por trás, né, do quadro societário, que tem que dar essa anuência, mas, por outro lado, também, a gente vê que abrir hoje um CNPJ ou um MEI é muito rápido também. Então, assim, como que você equaliza essas questões da abertura ali para o PJ, que é um pouco até mais complexo na jornada, porque pensa que você tem que fazer validações de um PF por trás da PJ. Num primeiro momento, fazer aquele controle um pouco mais firme na abertura, porque é um valor com uma média maior do que uma PF, por exemplo. Então, esse desafio é muito nessa questão da quantidade mesmo de risco que tem associado, principalmente na visão PJ. Então, hoje, conforme eu mencionei, eu vi muito valor em ter as estruturas de prevenção a fraudes e cyber debaixo do mesmo chapéu para contribuir nessa questão dos sinais digitais e a gente conseguir fazer essa prevenção, fazer realmente a prevenção, né? Você entender através de sinais e já ter uma camada ou então já fazer um bloqueio imediato ali de uma transferência de um valor que é bem significativo. Não, tá super claro. E, Márcio, na prática de prevenção à fraude no dia a dia, né, existe o laranja doloso, que age, né, com a intenção, e o laranja culposo, né, que muitas vezes nem sabe que virou laranja. Como que essa distinção entre dolo e culpa muda a forma de identificar e agir sobre cada caso? Esse é um desafio grande hoje, né? Acho que vocês acompanharam, mas o crime de conta laranja, ele não era um crime devidamente tipificado, né? Então, saiu recentemente no Diário Oficial da União, um trabalho bom do Congresso aí, que trouxe a conta laranja como um crime para o artigo 171 lá no Código, no Código Criminal. Posto isso, poxa, você tem pessoas que participaram intencionalmente desse crime, tem pessoas que participaram não intencionalmente. E separar isso do ponto de vista de avaliação é super importante, até para não ter uma injustiça com pessoas que eventualmente participaram de um crime sem entender que participaram aí de um movimento de conta laranja e de uma
de um caminho para transferência financeira. O doloso, a gente já explanou muito bem aqui, né? Uhum. Posso dar um exemplo do culposo, né? Que a gente tem visto como caso de uso aí. Pensa que hoje muita gente utiliza o telefone celular como uma chave Pix. Se você tem um celular como chave Pix, portanto, você tem uma conta corrente aberta. Uhum. Então, imagina que alguém está aplicando uma engenharia social numa vítima e fala assim, vítima, agora que você entendeu aqui que você precisa transferir esse dinheiro, ela não sabe ainda que é um golpe, mande para esta chave Pix. Essa pessoa que recebe não está participando do crime. Na sequência, o fraudador, que convenceu a vítima, entra em contato via aplicativo de mensagem com essa pessoa que recebeu a transferência e fala, olha, você recebeu um Pix de R$1.000, foi uma transferência que eu falhei, foi indevida aqui, você pode me devolver? Posso. Posso sim, não quero ficar com o teu dinheiro. Então me manda para essa chave. Ou seja, ele não devolve para a origem, ele manda para um outro lugar. Nesse momento, ele se tornou um laranja, porque ele participou de um crime financeiro, tem uma vítima, e ele não entendeu que ele estava participando desse crime. Isso tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Até um alerta aí para a sociedade, né, para ficar atento com esse tipo de movimento. Hoje, o Banco Central ele já definiu o modo que você devolve uma transferência indevida, né? Todas as instituições precisaram estabelecer uma jornada que você entra lá dentro do aplicativo, do Internet Bank e fala devolver o Pix. Na hora que você clica, volta para o mesmo lugar. Então, essa é uma orientação para a sociedade, né? Receber um dinheiro que não é teu, vai dentro da funcionalidade da própria instituição e devolva para a origem. Não mande para uma outra chave, porque Legal, você pode se tornar um laranja sem saber. Muito bom. E como que essa dinâmica ela se manifesta especificamente quando a gente olha para pessoas físicas e pessoas jurídicas, especialmente em empresas de dificuldade financeira, onde o fenômeno tem crescido muito, assim, Márcio? Acho que como colocado pela Lígia aqui, né, tem espaço ainda de evolução, mas como lidar com o laranja PF, com o laranja PJ, você tem uma complexidade muito maior. E o que a gente tem percebido, né, dada a situação econômica do Brasil, empresas fechando, né, muitas empresas em recuperação judicial, a gente tem percebido muitas empresas que eram idôneas, né, mas passando por dificuldades financeiras se tornando laranjas, né, porque para você fazer uma transferência financeira de um valor alto para uma conta PF, as instituições já ficam atentas. Se você está transferindo para uma PJ, será que você está comprando um imóvel, está comprando um bem, um produto de maior valor? Então você tem talvez uma flexibilidade ali no monitoramento. Sim. E aí a gente tem percebido um movimento de aliciamento de empresas em dificuldades financeiras para poder ser esse caminho de escoamento de dinheiro. E aí, como colocado, né, hoje você tem estrutura, investimento, então a gente tem percebido ofertas, com todas as aspas possíveis, tentadoras para empresas que estão em dificuldades financeiras, dizendo, olha, você recebe um dinheiro aqui, transfere para cá, X% dessa grana fica para você porque você ajudou, Sim. E para quem está em dificuldade financeira pode parecer um bom negócio. De fato, é um cenário bem desafiador. É. E Bruna, queria pegar um pouquinho da tua visão do lado de quem acompanha, né, a implementação com o cliente. Qual costuma ser o ponto que só aparece, por exemplo, depois que a integração já está rodando, não no papel, assim, né, na operação prática? Ai, esse ponto eu respondo com carinho, porque é onde eu vivo. O maior ponto cego, dentro da minha perspectiva, é o sinal que se perde. Então, a instituição implementa um fluxo de onboarding de cadastro super robusto, com diversas APIs, SDKs e serviços de inteligência. E depois que o cadastro é aprovado, esse sinal se perde. Ele não conversa com a equipe de Pix, ele não conversa com a equipe de crédito. E todo aquele contexto, aquele score, aquela, talvez, jornada do cliente se perde. E cada área acaba vendo um pedaço do filme e acho que quando isso acontece, ninguém tá olhando pro fraudador. Um outro ponto cego que eu vejo bastante é também os fluxos secundários. Eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso aqui, né? O fluxo robusto, onde estão todos os olhos, ele tá seguro, mas existem outras portas de entrada, que é os fluxos alternativos, como troca de device, uma troca cadastral, né, como senha, até mesmo um re-onboarding. Então, o fraudador, ele tá ali o tempo todo mapeando aonde você não está olhando. E por isso que, na minha visão, essa visão de hub, ela acaba sendo tão importante
E uma pessoa, como a Lígia comentou, que tem essa visão tanto de prevenção quanto de cyber, ajuda muito, porque a gente entende que não é só colocar mais uma tecnologia, e sim fazer todos esses dados se conversarem. Então, qual que é a história que a gente tem daquele cliente, desde o cadastro até as movimentações dele? Como que a gente estuda isso sem investir só em ferramentas, mas sim que elas tragam um contexto 360 da onde a fraude está acontecendo? Porque acho que, muito bem falado aqui também, a fraude ela não tem mais o mesmo perfil de antes. Hoje o fraudador ele entra pela porta da frente, com uma identidade plausível. Então, a gente precisa conectar esses dados e utilizar essa visão para diminuir esse ponto cego. E não dá pra gente falar de alguma coisa envolvendo tecnologia nos dias atuais sem trazer o tema da inteligência artificial de fato pra mesa aqui, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria aprofundar. A IA, ela aparece dos dois lados dessa história, né? Eu imagino, né? Tanto para ajudar a detectar eventualmente padrões de fraude e tudo mais, mas também é usada para criar, né? Essa identidade sintética, eventualmente documentos falsos. Na prática hoje, quem que tá ganhando essa corrida, na opinião de vocês três, gente? Uma polêmica. O que acontece muito, né? O fraudador, ele não obedece leis. E aqui, vamos falar de leis também, as leis que a gente nem está cobrindo ainda pela velocidade que a tecnologia as coisas estão acontecendo. O ano passado, eu vi uma palestra da Patrícia Peck, não sei se vocês conhecem, né? Ela é uma referência a essa questão de como ela está em primeira pessoa, discutindo em Brasília a questão da responsabilização, tipificação de fraude, tipificação de crime, desculpa, a questão da responsabilização das próprias empresas de IA com relação ao dado e o que ela está fornecendo, e os próprios acessos que a gente viu aí do ano passado, que eu vi essa palestra dela até hoje, a própria IA fazendo sozinha, né, uma fraude, sozinha, sem nenhuma interação humana, ela se auto-aprendeu a fazer uma fraude. Então, no final das contas, quem que vai ser responsabilizado por isso? Está tão rápido que a gente está com dificuldade de acompanhar. E eu falo tanto das próprias IAs que a gente vai ter que colocar... Agora a gente vai ter que se preocupar com mais uma persona no meio do caminho. Sim. Se a gente falava de QIC, QIB, a gente vai ter que começar a falar de QIA, Know Your Agent, para ver se aquele agente está fazendo e tem a autorização de acesso para fazer o que ele está fazendo. Então, a gente está caminhando para um universo que a gente vai ter que correr atrás do fraudador, que já está se utilizando de agentes nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente ainda está patinando com relação a como que a gente vai tipificar esse tipo de crime, quem tem responsabilidade com relação a esses dados, quem que vai ter que responder por aquilo. Eu acredito que a gente vai conseguir evoluir, ter passos mais largos, quando a gente começar a ter regras mais duras no sentido de as próprias IAs hoje serem responsabilizadas numa questão de multa. Vai ter que tomar uma multa muito grande, vai ter que ter algo muito crítico, caótico, de um grande vazamento ou um grande agente fazendo um grande estrago nesse sentido, talvez para poder ganhar mais velocidade a questão de punição. Porque tá complicado. A gente tem esse limitador com relação a não ter ainda leis que sustentem a nossa prevenção o suficiente. Acho que tentando responder de forma pragmática, assim, eu gosto de acreditar que a gente vai vencer essa batalha. Boa. Assim como a gente vem vencendo aí ao longo dos anos, né? Uma coisa que difere a gente que está desse lado da prevenção de quem é o atacante é a nossa capacidade de persistência. Então eu brinco que o fraudador ele é preguiçoso, começou a dar errado, ele para, e ele vai para um outro lugar. Vai para outro, né, que tá com um muro mais baixo. Né? Mais fácil. E a gente tem essa persistência aqui. Eu acho que do ponto de vista de implementação, a gente, como colocado pela Lígia, né, além de a gente respeitar as leis, tem toda a estrutura de compliance. Então, poxa, não dá para eu pegar uma IA nova e começar a jogar dados da empresa lá dentro para tentar ajudar a prevenir uma fraude, né? Você tem aqui toda a estrutura de governança corporativa que precisa ser respeitada e é muito bom. E o fraudador não tem nenhum tipo de compliance estabelecido para ele poder seguir. E por fim, sobre regulamentação, como no arranjo do Pix, do Open Finance, a gente precisa ajudar muito. Porque a gente que está do lado privado do negócio, a gente entende o comportamento, a gente entende os problemas, e o regulador muitas vezes está um pouco distante da realidade prática dos problemas que a gente vive. E como sempre, né, toda inovação ela vem antes da regulamentação. A inovação chegou aí, vamos ter que regulamentar e como que a gente contribui, né? Então não dá mais para a gente ficar da porta para dentro, da catraca para dentro das nossas empresas,
tentando resolver o problema sozinho. A gente vai ter que sentar junto com o regulador, sentar junto com o Congresso e ajudar a definir o que a gente vai precisar para o futuro. Tá. Porque sem um suporte legal, a gente está fadado ao fracasso aí, né? Sem um regulador aqui estabelecendo as Apoiando. regras adequadas, a gente está fadado ao fracasso. Faz sentido. Eu tenho uma perspectiva talvez diferente. Eu acho que depende de como a gente enxerga. Eu sou evangelista de que a melhor forma da gente usar a IA para defesa e sair na frente é usando o compartilhamento de dados e informações. Quando a gente olha da perspectiva da IA de ataque, aquilo que eu comentei, você não precisa mais ser um fraudador experiente, você não precisa mais ter a experiência de prevenção à fraude para conseguir fazer um ataque de sucesso, especialmente para uma conta laranja. Mas, quando a gente olha para a IA de defesa, ela ajuda muito a trazer aquilo para a gente que o olho nu não consegue ver. Comportamento, né? Uma rajada de CPFs, como a Lígia muito bem comentou, sendo aprovados em um volume muito maior de cadastros, diferente da operação. A IA é muito boa em trazer esses sinais para que a gente consiga olhar para eles com estratégia. Porém, estamos melhorando muito mais em compartilhar dados. Eu acho que as normas que estão sendo estabelecidas, elas ajudaram bastante no o que precisa ser feito. Acho que ainda existe espaço na perspectiva de IA de defesa, no como está sendo feito, que eu acho que dá para a gente compartilhar mais. Eu entendo que existe a questão da insegurança de competitividade, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Todos esses receios que às vezes fazem a gente compartilhar até menos do que é obrigatório. Mas eu acredito que o fraudador, ele compartilha muito, né? Como eu comentei sobre as comunidades que compartilham ali, né, as formas de ataque de fraude quase que instantaneamente. O mercado também está se tornando muito melhor em compartilhar isso, em compartilhar os ataques e trazer essa norma de segurança, esse compartilhamento de dados, essa IA, essa robustez, como talvez um benefício da indústria, né? Todo mundo quer estar dentro de um ambiente institucional financeiro seguro. Então, quando a gente olha dessa perspectiva, que usamos a IA e estamos cada vez mais compartilhando dados e trazendo essa segurança para todos que utilizam do sistema financeiro, eu vejo a IA de defesa ganhando. Muito bom. E é justamente sobre esse ponto que a gente vai aqui no nosso último bloco, que é sobre esse tema de colaboração interinstitucional e o que vem pela frente também nessa pauta de regulamentação. Então, até que, em benefício do nosso tempo, eu vou tentar juntar duas perguntas em uma sobre... A gente percebe o Banco Central, por exemplo, endurecendo algumas regras, algumas novas regulamentações sendo previstas para ao longo desse 2026. Queria saber, na opinião de vocês, primeiro... quais são esses movimentos mais relevantes e como que, em termos de regulação, né, como bem trazido por vocês, isso ajuda? O que eventualmente ainda está descoberto que preocupa vocês? E um segundo elemento dessa pergunta é sobre esse nível de colaboração no mercado, né, inclusive entre ditos concorrentes diretos, assim, né? Qual que é o grande ganho dessas iniciativas e onde está hoje o limite prático dessa colaboração na visão de vocês? Então, a primeira parte sobre a pauta de regulamentação e um segundo sobre essa colaboração intersetorial. Eu vejo que o Banco Central, ele entendeu que sozinho ninguém faz nada. E os últimos movimentos dos últimos 2 anos, inclusive, eu vi ele muito aberto, inclusive, a escutar as dores das casas, né? A gente chama casas das instituições, e os grupos de trabalho, e não só também grandes instituições tipo o Febraban, que representam, mas outras também que representam além de banco, tá? A Zeta, por exemplo, é uma, a BBC é outra. Então, essas comunidades em conjunto trazendo problemas reais, escutando mais, para então deliberar e virar, então, uma regulamentação. Acho que a conversa mudou antes de vou ditar... Peraí, deixa eu escutar quais são os problemas reais para a gente poder priorizar, porque também tem até um backlog de priorização do próprio Banco Central ali para poder virar as INs de fato, né? Então, eu vejo muito essa abertura maior, minha percepção. Não sei, o Márcio também pode contribuir com relação a isso, né? E aí, quando a gente fala com relação à comunidade, aí até porque a gente estava brincando um pouquinho antes de começar aqui as gravações. Para prevenção à fraude, é muito legal que ninguém tem essa questão de competição. Tem uns grupos de WhatsApp que funcionam muito bem, né, Márcio? A gente sempre precisa de ajuda, tem sempre alguém para poder ajudar, tem sempre alguém que você pega o telefone e liga, eu preciso fazer isso, ou você conhece alguém da instituição tal para poder me ajudar. Esse senso de colaboração é bem grande dentro desse universo de prevenção. Eu não vejo uma barreira com relação a isso. A gente troca bastante informações que, lógico, não ferem
qualquer tipo de acessibilidade, ou que seja de forma incorreta, colaborar, claro, né? Compartilhar, claro. Mas de ter essa velocidade nas questões de discussão, mesmo no dia a dia de problemas, mas também como que a gente se organiza para, junto com as instituições, que, conforme eu mencionei, de Zeta e Febraban, levar as pautas reais para poder, para o regulador, de fato, entender o dia a dia. Mas comentou um ponto bom, né? Que às vezes o Banco Central estava em outra esfera, não estava na camada do que entender ali e sentir a dor de fato. Show, de fato. Agora, então, de fato, quando ele começa a escutar mais, então aí ele sai da questão etérea ali. Opa, então peraí, não era bem assim. E focar de fato nos problemas. Assim, é muito legal, olhando para o ambiente de inovação no Brasil, que o Banco Central brasileiro fez uma coisa diferente, globalmente falando, né? Você não tem ao redor do mundo um regulador que também institui um arranjo de pagamento, como foi o Pix aqui. É verdade. Você tem instant payment ao redor do mundo aí em outros lugares, mas são instituições privadas desenhando e o regulador vai delimitando o que pode e o que não pode num nível bastante alto, assim, mais para definir responsabilidades. Quando o Banco Central ele se torna um instituidor de arranjo, ele precisa definir as regras de funcionamento. E foi o que a Lígia colocou, acho que ele entendeu rápido que não daria para ele fazer sozinho. Então, o Banco Central ele buscou as associações, todas elas, para criar grupos de trabalho onde a gente pode contribuir e falar, Banco Central, isso aqui funciona, isso não funciona, precisa de ajuda. E muito dos endurecimentos que você colocou no início da nossa conversa que a gente tem percebido são solicitações nossas, né? De consenso de grupo. Então, acho que esses grupos formais são super legais. E aí é um convite para todo profissional do segmento, né, e que está dentro de segurança, poder participar ativamente dentro dos grupos das associações. Poxa, Márcia, é mais trabalho. É sim, porque a gente tem as nossas obrigações, Claro. Né, do nosso contrato de trabalho, e a gente precisa ainda despender tempo para sentar num grupo de trabalho que você não é remunerado nada mais por isso, né, para definir futuro, né, debater evoluções. Precisamos. Sim. Né? E o Banco Central está aberto. Então, se a gente conseguir usar esse espaço para construir as evoluções, eu acho que a gente constrói um arranjo muito mais seguro aqui para nós. Vejo com bons olhos a regulamentação, principalmente quando as instituições elas conseguem participar de maneira ativa, porque é um trabalho de co-construção. Total. Perfeito. Muito bom. Eu vou deixar o detalhe das normas para os especialistas aqui com a gente, mas aos meus olhos, as normas, elas são o piso, como eu comentei, não o teto, né? Uhum. E acho que, Márcio, você citou muito bem, a inovação, ela acaba vindo antes da norma, e eu acho que a gente está de novo nesse momento. Porque a gente pode ter instituições que estão totalmente compliant, tanto com Resolução 6, com o MED, mas ainda assim serem, assim, um carro-chefe de contas laranjas. Então, acho que é como vamos aplicá-la, qual a melhor forma da gente, na verdade, operacionalizar essas normas e que isso beneficie o mercado. Muito bom. E, assim, acho que tem um desafio nosso de conseguir fazer isso fim a fim, né? A gente falou bastante aqui de transferências financeiras, né? Transferências instantâneas, mas hoje a gente vê muito dinheiro que passa por contas de laranja, chegando em exchanges e isso transformando em criptoativos em minutos. Então, assim, poxa, como é que a gente olha o sistema financeiro fim a fim, sabe? Porque no final do dia, independente da moeda que está sendo transacionada, esse pode ser um dinheiro legítimo ou não, né? E regulamentar só um pedaço pode fazer com que a gente fique míope no processo como um todo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui na reta final desse nosso episódio, mas eu não queria deixar de fechar. A gente tinha uma última pergunta, que eu acho que é até um serviço para a sociedade de maneira geral, né? Que se vocês fossem e pudessem deixar, né, um conselho para o setor sobre contas laranja e fraude bancária, qual seria esse conselho? Não vou chover no molhado, mas olhem para dentro de casa com relação aos times parceiros, que tem muita informação, seja do time de jornada, na questão de tagueamento e dos times de cyber, com certeza aí olhar para dentro de casa. E às vezes a gente olha só para, que nem a Bruna comentou, poxa, ferramentas isoladas, e às vezes não tem tanto valor do que tudo que já está sendo transacionado dentro de casa. Então, procurem não só também a cooperação, né, do externo, dos profissionais de prevenção, mas com certeza também a cooperação dentro de casa, dos times, que dá para trabalhar com bastante coisa. Boa. Um olhar bastante altruísta, assim, também, e talvez olhando para a sociedade, né, prevenção a fraudes não é um papel meu, da Lígia, da Bruna, né, da Certa, é um papel de todos, é um papel da sociedade, inclusive. E às vezes a gente acha que o jeitinho vai trazer um benefício de curto prazo e que tudo bem,
Mas o crime financeiro, ele encarece a nossa vida, né? Porque esse dinheiro que é usado no crime financeiro, ele financia outros crimes, né? E hoje em dia a gente tem uma vida, pensando como cidadão, agora muito cara por conta de insegurança, por conta do crime que a gente tem no Brasil, né? Por conta de crime, a gente precisa investir em segurança privada, câmeras, monitoramentos, né? Tem gente que vai lá e compra carro blindado. Celular do ladrão, O celular né? do ladrão. Então, seguro assim, bolsa, seguro Exato. conta, Seguro crédito, tudo. seguro... Então, assim, o crime financeiro parece muitas vezes ser muito distante do cidadão comum e que nunca sofreu uma fraude, mas se ele parar para perceber, impacta diretamente no bolso dele no final do mês, né? Então, acho que ser esse agente de segurança nos almoços de família, nos papos com os amigos, no happy hour, eu acho que é super positivo, sabe? Cada um no seu papel e sua responsabilidade, dado a sua representatividade de onde participa, mas é um papel de cada um. Boa, excelente, mas... Eu acho que na minha perspectiva aproxime o seu time de tecnologia e de segurança da sua equipe de prevenção à fraude. A gente não pode deixar escondido esses ajustes atrás de, poxa, um roadmap super travado, talvez trocar um SDK, ajustar um score, trazer uma nova ferramenta. Se ele estiver atrás disso ou muito distante dentro das prioridades do time que implementa isso e coloca para rodar, o mercado inteiro sofre, né? E num lembrete mais humano, aquele CPF vulnerável de uma pessoa que vendeu a conta por 10, 50 reais, ou até mesmo que nem sabe que tá tendo a conta usada para isso. A gente tem essa responsabilidade de aproximar o time de prevenção à fraude da segurança e da tecnologia para que essas melhorias cubram e atendam essas pessoas também, para que elas acabem não sendo vítimas, porque mesmo quando elas aceitam ter a sua conta laranja, elas também são vítimas desse processo. Então, até para a gente não apertar demais e não lesionar aquele usuário legítimo, mas também para a gente não facilitar esses CPFs vulneráveis acabarem sendo vítimas da fraude por conta laranja. Boa, muito bom. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença, a disponibilidade, a generosidade com a gente, compartilhar tanta experiência legal, tanto conhecimento bom. Lígia, Márcio, Bruna, obrigado pela presença de vocês aqui. Em nome da CETA, em nome da MIT Sloan Management Review Brasil, queria agradecer mais uma vez o nosso bate-papo aqui e o prazer de estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite. Boa. Muito obrigado também a você que acompanhou mais esse episódio de parceria entre MIT Sloan Management Review Brasil e a CETA. Fique ligado para os próximos episódios. Obrigado.